Bom dia, meninas. Eu sou a Larissa. Eu vim trazer hoje a meditação do dia. E o título é O Evangelho Como É. Então, vou começar lendo um texto que tem Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A primeira reflexão que eu queria trazer é um overview do que é o Evangelho, o que ele significa pra gente como cristão. A gente sabe que o maior problema da humanidade hoje é o pecado, e a gente vê consequências dele o dia todo, todos os dias. É só a gente abrir o jornal que a gente vê as consequências do pecado que está no coração de cada pessoa. Mas a gente sabe que o resultado também dele, o pior, né, é a separação de Deus, e a separação eterna de Deus. Mas também a gente sabe, e essa é a boa nova, que o que resolve isso, a única coisa, o único caminho que resolve isso, assim como a Bíblia diz, é Jesus. Ele é o único Salvador. É a única solução para esse problema. Uma ilustração para isso, eu acho que seria uma prisão mesmo. A gente pode se imaginar como um prisioneiro que já sabia que ia morrer. Sabia o dia, inclusive, já estava certo de que aquilo ia acontecer e não existia para onde correr, não existia o que fazer. Porque ele sabia do pecado dele, ele tinha noção. E sabia que não existia para onde correr, o que fazer com isso, com essa realidade. Mas aí entra alguém e paga a fiança dele. Então aquela pessoa que já não tinha esperança para nada, a única realidade dela era aquela. Ela passa a ter vida de novo. Ela tem uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance. E isso somente graças a Jesus, que é o nosso Salvador, no caso. Então, o mais óbvio, se a gente for parar pra pensar, é que aquela pessoa que salvou sua vida, literalmente, ela sempre vai ser o motivo agora da sua existência. Então, o mais óbvio é que a gente viva para Jesus. O cristão, ele deve viver para Jesus, literalmente. Porque a vida dele é graças a isso. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, deveria ser para Jesus, né? Isso que é o verdadeiro evangelho. É viver por quem morreu por nós. O verdadeiro evangelho é aquilo que deve controlar a nossa vida, ser o centro dela, ser aquilo que a gente mais quer, é aquilo que a gente mais fala, aquilo que a gente mais pensa. E a reflexão que eu quero trazer hoje é a partir de um tempo já que eu tenho observado, refletido muito sobre o que é o evangelho da Bíblia de Jesus e o que é o evangelho que a gente tem visto hoje, né? E é muito triste que a gente pode observar que ele tem sido muito distorcido. Muitas vezes a gente vê uma mistura acontecendo, né? E muito focado nas coisas da vida, do homem. E pouco focado naquilo que é eterno de Deus. E a pergunta que eu quero fazer hoje para a reflexão de todas nós é: o que tem matado a sua fome? É uma palavra que fala sobre as coisas que Deus pode te dar, sobre prosperidade financeira, sobre coisas humanas, supérfluas. Ou o que tem alimentado você é aquilo que é eterno. É falar sobre o Evangelho, é ouvir sobre ele, é viver ele, é buscar informações sobre isso, sobre como Jesus viveu, sobre o que é ser santo e parecido com ele. Essa é a indagação que eu tenho me feito assim, nos últimos tempos. Tem me desafiado a pensar menos nas coisas daqui e pensar mais nas coisas do alto. Porque a palavra diz que a gente foi regenerado pelo Espírito Santo, certo? Que tudo se fez novo. Então, eu quero viver essa realidade de tudo se fez novo. E eu convido vocês a pensar sobre isso também. Tudo se fez novo.
Então, que o Espírito Santo possa transformar o nosso pensamento, sabe, sobre o que é o Evangelho. Que ele possa trazer a gente à origem, a essência do que realmente é isso. E por que eu coloquei o versículo inicial como sendo esse, que Paulo fala que não se envergonha do Evangelho porque ele salvou, né? Ele é o que tem poder de salvar. Eu coloquei porque, lendo essa passagem, eu me perguntei por que Paulo fala que não se envergonha do Evangelho. E se a gente for refletir sobre o que era a realidade de Paulo no momento, Paulo era sempre maltratado, passava dificuldades e vivia uma vida que aos olhos humanos não era o melhor a se viver, né? Não era o mais confortável. E quando Paulo fala que não se envergonha do Evangelho, a gente pensa o porquê que ele não se envergonha do Evangelho. Porque o mais óbvio seria se envergonhar. Não era fácil. Se a gente for pensar as coisas que ele já passou, o mais óbvio aos olhos humanos era que ele se envergonhasse assim do Evangelho. E essa é a realidade. A realidade não é esse Evangelho fácil que a gente tem visto por aí, que amacia a nossa carne, mas o Evangelho verdadeiro, ele machuca a carne. Ele machuca a carne. Não é isso que Paulo fala? Que ele esmurra a carne dele? Então, o Evangelho, ele envergonha a nossa carne, sim. Ele envergonha a nossa carne. Mas o porquê que a gente não deve ter vergonha dele? Porque foi ele que trouxe a verdadeira vida. Ele que trouxe a salvação pra gente. E finalizando aqui, eu espero que vocês pensem nisso, como eu tenho pensado ultimamente. A gente tem uma nova vida, novos desejos, um novo olhar pra tudo depois que a gente foi encontrado pelo Senhor, né? Depois que o Evangelho entrou, nos salvou, tem transformado a nossa vida, a gente tem uma nova visão. E que isso só possa nos satisfazer, sabe? Que isso somente possa nos atrair. Que a gente não precise de acessórios para enfeitar o Evangelho. Que a gente não precise enfeitar ele, adicionar coisas, frases e nada disso. Que ele puramente, que o Evangelho como é, puramente ele possa nos atrair, possa ser motivo de alegria, possa nos satisfazer, possa nos bastar, sabe? Que a gente não queira mais nada, a gente não precisa de mais nada. Ele nos basta, o Evangelho por si só nos basta, a gente não precisa enfeitar ele. A gente possa refletir nisso, sabe? E sondar o nosso coração através dessa perspectiva, sondar o nosso coração, aquilo que a gente tem pensado, desejado, sonhado. E é isso, meninas. Pai, muito obrigada pela realidade do Evangelho nas nossas vidas, Pai. Obrigada porque isso transformou o nosso ser e continua transformando, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Evangelho é algo que machuca a nossa carne, mas o nosso espírito é satisfeito, Pai. E isso nos dá vida, Pai, e vida que vai ser eterna. Muito obrigada, Senhor, por ter nos encontrado um dia e nos mostrado, Pai, tudo isso. E, Senhor, eu quero pedir que cada menina que tá ouvindo esse áudio possa refletir sobre isso e que o Senhor possa falar aos nossos corações todos os dias, Pai, sobre o que é essencial, que o nosso espírito possa se satisfazer nas coisas do alto, Pai, que a gente não busque se satisfazer com as coisas que são terrenas e com as coisas que são passageiras, Pai, mas que a gente venha ter os nossos pensamentos transformados pelo Senhor, os nossos desejos, os nossos sonhos transformados pelo Senhor, Pai. É isso que eu quero te pedir, Senhor, e obrigada por esse tempo, Pai, por cada menina aqui. Em nome de Jesus, amém.